Bem-vindo ao PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui você encontrará opiniões, revisões críticas das evidências, clássicos revisitados e comentados, atualizações. Tudo isso de maneira dinâmica e informal, na medida do seu interesse, e de acesso muito fácil. O objetivo é apresentar dados científicos e comentários que possam, de alguma maneira, contribuir na sua formação e auxiliar na sua prática clínica. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Caros e caros ouvintes, teremos no PQU Podcast mais uma entrevista. Dessa vez, quem nos dá a honra de estar conosco aqui no estúdio é o professor Frederico Guilherme Greff. O professor Greff graduou-se em Medicina na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, em 1963. Concluiu o doutorado em Farmacologia pela mesma universidade, em 67. Fez pós-doutorado na Universidade de Harvard, em 68 e 69. E foi professor visitante da Universidade de Oxford, na Inglaterra, em 1978 e 79. É professor titular aposentado da Universidade de São Paulo desde 1995. Pouco tempo depois, começou a trabalhar na pós-graduação em saúde mental do então Departamento de Neurologia, Psiquiatria e Psicologia Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, onde contribuiu decisivamente para a sua sobrevivência e posterior consolidação. De 2012 a 2017, recebeu bolsa de produtividade sênior do CNPq. O professor Greff fez a sua carreira nas áreas de farmacologia, psicofarmacologia e psicobiologia, estudando mais especificamente o efeito de drogas que interferem com os sistemas serotonérgicos cerebrais em modelos experimentais de ansiedade e a neurobiologia dos transtornos de ansiedade e de depressão. Orientou dezenas de alunos de mestrado e doutorado, formando, sem exagero, uma geração de novos pesquisadores. O professor Greff é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, membro emérito da Associação Brasileira de Psiquiatria, foi titulado comendador pela Ordem Nacional do Mérito Científico em 2000 e recebeu a Medalha de Neurociências Brasil da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento em 2008. Nesse mesmo ano, recebeu o prêmio Scopus, da CAPES, em parceria com a editora Servier, dado a pesquisadores que contribuíram de forma significativa para o aumento da produção científica do país e pela formação de novos doutores. Tem 189 artigos publicados em periódicos internacionais, seu índice H é 50, com mais de 8.100 citações, números bastante impressionantes para quem está na área de pesquisa. É autor de 37 capítulos de livros e tem 9 livros publicados, um deles agraciado com o Jabuti, o mais importante prêmio literário do Brasil. Tudo bem, Greff? Foi um motivo de muita alegria para nós você ter aceito o nosso convite para essa entrevista. Como é que você está? Preparado? Sim, eu estou à vontade. Que ótimo, que bom. Greff, você poderia nos contar, porque certamente os ouvintes do podcast vão gostar de saber, como que se deu a passagem de sua formação como médico para pesquisador em farmacologia e depois o desenvolvimento inicial de sua carreira? Eu acho que em toda a minha carreira, fatores imprevistos pesaram bastante para indicar o rumo que ela teve, né? Então, quando eu entrei na medicina, não tinha nenhuma visão do que era a pesquisa científica. Agora, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, ela tinha esse fundamento, né? Ela foi fundada com isso. Então, comecei a tomar contato com isso. E meu interesse ficou em dois lados, né? Em sistema nervoso central, por exemplo, tinha aulas de neuroanatomia fantásticas com o Lison, né? Michel Lison. A neurofisiologia, inclusive com comportamento Covian. E, do outro lado, a psicanálise. Tinha o professor
Davanzo Corte, Hernán Davanzo Corte, chileno, e na ocasião o choque dos dois paradigmas me deixou num conflito tremendo, porque os fundamentos de uma coisa e de outra, embora houvesse uma convergência no objeto, mas a abordagem era totalmente diferente, né? E num momento eu até comecei a fazer uma iniciação na psiquiatria com ele, mas por razões que não são científicas, esse caminho não foi viável. E na ocasião eu tinha um amigo que trabalhava na farmacologia, que era o João Garcia Leme, e ele era orientado do Maurício Horst Silva, que é um dos maiores cientistas da história do Brasil, né? Então eu falei, olha, eu quero aprender a fazer pesquisa científica, né? E eles não trabalhavam com comportamento. Na verdade, o João trabalhava com alguma coisa próxima, que era analgesia, né? E isso durante o curso médico? Já durante o fim do curso médico. Eu comecei a me aproximar, né? Certo. E também lá o Alexandre Pinto Corrado tinha tido um treinamento de eletrocefalografia na Itália, né? Então, neurofarmacologia. Então, comecei a me ajeitar ali para montar um doutorado. Não existia pós-graduação formal, né? Você fazia uma tese, comecei a trabalhar, fazer investigações. Meu primeiro trabalho já foi sobre serotonina, né? Mas eu inventei um aparelhinho para medir a atividade espontânea usando um conta-gota. Era um aparelho para contar gota. Então, botei um preguinho ali e tal. E foi publicado, né? Então a gente aprendia isso, né? Que é possível fazer ciência assim, naquele tempo, né? Era mais improvisado e tal, e publicar em revista internacional, tudo mais, né? Foi a grande lição do Horst Silva, né? Quando ele chegou aqui, não tinha nada. Então, esse que é importante no cientista, né? Esse exemplo, quer dizer, a formação nossa é muito mais por exemplo, né, do que lendo o manual. Não tem manual, né? Então, eu comecei aí, mas logo me senti bastante desorientado, porque não tinha, assim, né, psicofarmacologia no Brasil. Tem o Carlini, Elisaldo Carlini. Estava lá na Santa Casa montando um laboratório e tal. E estava em São Paulo. Então, o que eu fiquei procurando era um lugar para ir no exterior onde isso fosse importante. Mas o meu interesse em comportamento me aproximou dos psicólogos behavioristas, né? E tinha um no Brasil que estava atuando na USP em São Paulo, e tinha um sênior, que é o Fred Keller, que divulgou muito esse lado. E o Fred Keller era amigo do Horst Silva, porque a filha dele estava envolvida com psiquiatria, né? Aliás, com psicologia mesmo. E o Fred recomendou que eu devia ir para Harvard, né? Porque lá tinha o Peter Diels, que era o fundador da chamada Behavioral Pharmacology, que era uma vertente da farmacologia de fundamentos behavioristas. Skinner estava lá. Eu conheci pessoalmente Skinner. Sensacional. Né? E eu fui para lá, né? Mas logo no começo eu comecei a me sentir com dificuldades, porque eu já tinha tido assim, experiência de mexer com o sistema nervoso, fazer injeções intraventriculares, né? Esse trabalho que eu mencionei para você da bradicinina, depois a gente já tinha sido feito com o Camargo. Então eu me sentia mal de não relacionar, né, o efeito das drogas sobre o comportamento com o que se passava no cérebro. E a visão deles é que o cérebro era uma caixa preta, que não interessava. Quer dizer, o que era importante era relacionar o que estava aqui e lá, né? Chamar relações funcionais. E meus trabalhos não estavam sendo bem sucedidos. Eu tinha uma bolsa prestigiosa do NIH, né? E conheci o Ronald Schoenfeld, porque ele veio de Chicago, e a gente tentou alguns experimentos juntos e nada dava certo. Aí que vem os acasos, né? E a gente estava muito ruim, né? Assim,
6 meses de bolsa de NIH na Harvard sem produzir nada. Nada que valesse a pena. Não foi por falta de... Não, por falta não. A gente suava a camisa, mas não saía nada que prestasse, vamos dizer assim. E aí o Ronald Schoenfeld entrou um dia com 2 frasquinhos na mão. Metizergida e lítio. Aí, carbonato de lítio. Aí ele falou, olha, ouvi dizer que esses medicamentos são bons, tem um inglês aí que está falando que são bons para doença afetiva. Não tem nenhum trabalho básico de comportamento feito aí. Vamos injetar nesses pombos. Aí tinha os pombos treinados, esses pombos viviam lá, tinha pombo de 11 anos. Eles treinavam naqueles esquemas de reforçamento e tal, né? E tinha um colega alemão que tinha estudado ansiolíticos e tinham pombos com comportamento punido, quer dizer, que tinha conflito, né? O efeito do ansiolítico clássico é diminuir. E ele nos deu os bichos, né? Estavam tudo treinadinho, preparado, e tinha todos os dados de ansiolítico neles. Puxa! Tinham 4 pombinhos assim, né? E outros que não tinha punição. E a gente, como tinha que injetar todo dia, no fim de semana, um trabalhava no sábado, no domingo, e eu estava no sábado, eu injetei metizergide no pombo, e o bicho começou a brincar, feito um desesperado, levando o choque, né? Aí eu falei, bom, quebrou o choque. A primeira hipótese. Vamos ver os contatos. Mas não, ele pulava e tal. E eu liguei a minha intuição é que nós saímos do buraco. É aí que veio. É a serendipity, né? Serendipity. Quer dizer, é uma coisa casual que você tem uma intuição que aquilo é quente. Essa é a receita do bolo, né? Da descoberta. Esse metizergide deu, aí falamos, como é que que esse troço faz, né? Não sabíamos nada, que serotonina, não sabia nada. Então foi assim que começou. A gente não teve nem coragem de dizer que era serotonina, porque na época não se tinha certeza se o transmissor era triptamina ou serotonina. Olha só. Veja só o estágio do conhecimento, né? Então nós botamos mecanismos triptaminérgicos. Para não se comprometer. Para não se comprometer. E a revista era muito rigorosa, né? Aí teve um grupo dos laboratórios Weiss, né? Weiss e colaboradores, e eles estavam querendo entender como é que o ansiolítico atuava, né? E eles tinham verificado que o ansiolítico diminuía o turnover de serotonina na via que vai do dorsal para o prosencéfalo. E na periaquidutal também. E eles achavam... Quer dizer, as vias eles conheciam, o turnover era feito em bloco. Então eles falaram, olha, vai ver que é isso. Por quê? Porque tem o trabalho desses caras mostrando que o antagonista. E tinha um trabalho anterior mostrando que se você diminuísse a síntese de serotonina com paraclorofenilalanina, também dava efeito anticonflito. No caso foi o rato. Eles juntaram tudo e falaram, olha, essas vias aqui, elas estão inibindo o comportamento punido. Tanto a que vai para o prosencéfalo como a que vai para a PAG, né? E o ansiolítico, o que ele faz? Ele diminui o funcionamento dessas vias. Foi a hipótese dele. Quem que era o oposto? Era o sistema de recompensa. Na ocasião, se achava que era noradrenalina. Né? Nem se sabia que dopamina era neurotransmissor. Né? E aí já falaram em ansiedade, propuseram um modelo teórico, com um modelo que, como se fala em filosofia da ciência, é icônico. Quer dizer, com imagens. Isso é muito importante no modelo teórico. O uso de imagens. Isso eu aprendi em aulas com filósofos da ciência em Oxford, né? Os modelos icônicos são muito importantes na ciência, né? Não é só falar, é mostrar. Representar de visual, uma maneira que seja visual. Impactante, né? E aí começou a história da serotonina e a ansiedade, né? Interessante. Começamos bem, hein, Greff? Agora, Greff, você poderia nos fazer um histórico também de como foi a aproximação com Bill Deakin, em cuja parceria formulou a teoria sobre o papel da serotonina nos estados de ansiedade e depressão?
lembrando até que esse foi o tema do episódio 28 do PQU Podcast. Perfeito. Então, é a sucessão disso aí, porque no modelo deles, né, a serotonina aumentava a ansiedade no prosencéfalo e na PAG. Agora, o estímulo da PAG, a gente sabia, provocava respostas tipo fuga e luta, né? Luta defensiva no gato, trabalho que deu o prêmio Nobel para o Hess, né? Não era PAG, era o hipotálamo medial, mas aí o Hunsperger, que foi um discípulo do Walter Hess, mapeou tudo, né? Então era o periventricular e periaquidutal e tinha amígdala também. Então, e apareceram pessoas orientadas pelo professor Covian, e ele usava essa técnica de estimulação, né, que foi o Luiz Carlos Schemberg, né? E ele fez um trabalho estimulando a PAG, testando a hipótese. Porque aí que é importante da teoria. A teoria, ela faz previsões que devem ser testáveis, senão ela não é uma teoria científica. Pode ser qualquer outra coisa, até mais importante, mas não é científica. Então, a previsão é que essa aversão devia diminuir se você bloqueasse a serotonina. Como nós estávamos trabalhando com bloqueador, o Schemberg foi fazer isso e deu o oposto. E os ansiolíticos deprimiam. Quer dizer, tinha um efeito antiaversivo e os bloqueadores serotonérgicos pró-aversivo. Aí falei, alguma coisa está errada. Então, quando você chega nisso, você tem que ou abandonar a teoria ou modificar. Então, ficamos com essa contradição. Diminui a ansiedade aqui, aumenta lá. O que significa isso, né? Bom, aí uma luz veio com o trabalho dos Blanchard, que mostraram que existiam vários tipos de defesa nos animais, né, nos mamíferos, até mesmo não mamíferos, conforme a distância, a certeza do perigo ou incerteza do perigo, o perigo potencial, o perigo real, o perigo está longe, o perigo está perto, as estratégias são diferentes. E eles começaram até já a pensar que isso poderia ser um caminho para estudar emoções humanas ligadas à defesa, tipo ansiedade, medo, pânico e tal, né? Então, aquilo estava no ar, mas quando que veio a ideia do pânico? Também o acaso. Porque o Valentim Gentil, sim, ele estava tentando mudar o perfil da psiquiatria em São Paulo. Porque não tinha pesquisa lá. Olha só. E ele queria introduzir pesquisa. Então, quando ele via uma pesquisa básica que tinha alguma coisa que pudesse lembrar psiquiatria e tal, ele procurava se aproximar. Eu tive até na banca de livre docência dele. Mas você não imagina a luta com o outro lado lá dentro, viu? Isso tudo é um drama, viu? Uhum. É um drama. A luta política, disputas, nossa Senhora. Então, ele buscava isso, inclusive, para se fortalecer, né? E me convidou para fazer uma palestra lá. E nessa apresentação, eu relatei trabalhos do Nashold, que mostraram que em ser humano, né, eles faziam estimulação para poder localizar eletrodo e fazer lesão, né, lesões para tratar dores que não cediam com nada, né? E quando ele estimulava na lateral ali da PAG, havia uma série de manifestações. Eu li a lista, e o Valentim levantou, isso aí é um ataque de pânico. Olha só. Aí, foi daí para frente que eu comecei a falar em pânico, senhor. Em pânico relacionado à com a PAG. Puxa vida. Aí veio a ideia, né? Então, ansiedade e pânico são duas coisas diferentes. Quer dizer, o pânico não é um medo muito intenso e o medo é uma ansiedade muito intensa. São coisas qualitativamente diferentes relacionadas com aquelas estratégias que os Blanchard tinham relacionado. Conforme o tipo, a distância, etc., do perigo, de ter via de escape ou não, certo? Se tem via de escape e o perigo é próximo, você foge, mas se não tem, você luta defensivamente, enfim. Toda essa análise, né? E aí eu fiz um esqueminha, um gráfico mostrando que
Ele aumentava a ansiedade e diminuía. Eu não falava bem em ansiedade e pânico, eu falava mais em... Não, já falava em pânico. Em tipos de defesa ligados a uma coisa e outra. Sim. Aí como é que entra o Bill? Quando eu estagiei em Oxford, eu fui fazer uma apresentação de trabalho que não era relacionado com o Piaget, era relacionado com o hipocampo e o sistema séptico-hipocampal, que era o tema do Jeffrey Gray, com quem eu trabalhei. Né? O meu projeto era esse, que era no interesse dele, é o chamado sistema de inibição comportamental, relacionado com ansiedade. Né? E um desses que veio do Covian, Nilson Gomes da Silveira, ele estimulou o núcleo mediano da RAF. E o rato ficava imóvel e começava a defecar. Parecia que ele estava recebendo um estímulo que advertia de perigo. Era um estímulo condicionado aversivo. Então nós fizemos um gráfico, ficava igualzinho os gráficos de supressão condicionada. Aí a gente deu paraclorofenilalanina e o fenômeno desapareceu. Então parecia que era a serotonina que mediava. E na época não tinha esse negócio de vida, né? Foi feito um filminho, Super 8. E eu levei para mostrar. E mostrei nesse congresso, e o Bill ficou encantado. Olha só. Aí, quem que era o Bill? Eu achei que ele era o protótipo do psiquiatra inglês. Depois o Jeffrey Gray falou, não, ele é um cara absolutamente excepcional. Os psiquiatras aqui não querem saber nada de conhecimento básico. Ele trabalhou em laboratório, com animais de laboratório, e ele é completamente diferente do resto. Mas isso depois que eu fiquei sabendo, né? Aí ele me levou para visitar o laboratório onde ele trabalhava, depois o centro psiquiátrico, e começamos a ter ideias, inclusive, de testar a teoria, etc. E aí, num congresso na França, eu vi o Bill apresentar a ideia dele sobre a ansiedade e a depressão. Por quê? Porque as teorias da época diziam que a ansiedade era devida a um excesso de serotonina e a depressão falta de serotonina. De uma maneira geral. Bem simplista, assim, até. Mas os pacientes tinham os dois. A comorbidade é enorme. É gigantesco. Então, ele, para resolver essa situação, falou, poxa, mas falar hoje em dia de serotonina em geral, nós conhecemos vias, conhecemos tipos de receptor. Então, ele bolou aquela ideia de que a projeção do núcleo dorsal da RAF para a amígdala e outras regiões do prosencéfalo aumentava a ansiedade, o que bateu com a minha ideia. Certo. Né? Ou a minha bateu com a dele, as duas foram publicadas no mesmo ano. E a depressão era outra história, era mediano da RAF, hipocampo. Mas não na visão do Jeffrey Gray, que causava ansiedade e inibição, não. De aumentar a resiliência, certo? Então, você, em situação de estresse agudo, você tem ansiedade, crônico, essa via também é estimulada, só que ela vai defender o sujeito para ele não entrar em depressão. Se ela entrar em falência, entra em depressão. Isso. Então, estava havendo aumento da serotonina nos dois casos, só que o outro sistema entraria em falência. Então, foi uma ideia bonita, porque estava jogando com vias diferentes, receptores diferentes, né? E aí o Bill veio para o Brasil. Nós convidamos o Bill para um congresso em Caxambu. Aí eu falei, você vai no meu carro. Isso era 91? Era 90. 90. É. Aí a minha filha mais velha fazia biologia. Então eu levei ela no carro também. Durante a viagem, nós ficamos bolando aquele artigo. Ok. Falamos, vamos juntar esse esquema, porque afinal a parte da ansiedade é comum, você tem a depressão, eu tenho essa aqui da pele aqui do tal, vamos juntar. Aí ficamos discutindo o trabalho. Ela lá no banco de trás ouvindo. O nascimento da criança. Aí o Bill, chegando lá, outro acaso, né? O Journal of Psychopharmacology estava na maior crise. Tinha perdido a indexação. Olha, puxa. Porque o editor que precedeu o Nutt, David Nutt, era meio negligente, né, incompetente. E aí chamaram o David Nutt para salvar o jornal. Né? Aí o David Nutt era amigo do Bill.
falou, olha, nós estamos querendo publicar coisas de maior impacto aqui, mas, olha, imagine, não indexado. Mas para seduzir o Bill, ele falou assim, olha, mas não vai ser só isso. Vocês põem esse artigo lá, nós vamos mandar para os formadores de opinião na área criticarem o artigo e vamos publicar uma réplica. Então, ele chama artigo-alvo. Certo. Né? Target article. Aí, pesamos as coisas e tal, falei, vamos arriscar, né? Porque, afinal, a gente vai ter essa colher de chá. Pensa bem, não tinha internet. Sei. Então, mandar trabalho para as pessoas importantes da área era muito importante. E fazer ele pensar naquilo, né? E foi ótimo, porque, inclusive, um deles, que é uma figura até hoje muito importante, de Cambridge, o Robbins, ele uma vez, depois que encontrou com o Bill, falou, esse artigo só tem um defeito. Não fui eu que escrevi. De tão amarradinho, redondinho que ficou, né? Ele gostaria de ter sido o autor. Que né? legal, né? Olha só. Então, você vai ver, até recentemente não dava nem para ver o índice de citação, porque não estava no PubMed, mas agora tem no Google, né? Sim. Tem 800 e tantas citações num artigo não indexado. Que coisa. Não indexado. Então, aí é que depois daí para frente foi teste da hipótese e tal, entendeu? Mas o nascimento é esse. Você vê quanto acaso, né? Mas olha, então, e a teoria, no meu ver, a nosso ver, né, Vinícius, a teoria de Dick e Greff foi um marco na minha pesquisa de bases biológicas de ansiedade e depressão por ter sintetizado em um todo coerente as informações provenientes de fontes as mais diversas. Vocês conseguiram pegar dados de pesquisa básica, de pesquisa com modelos experimentais humanos, dados de neurocirurgia, os dados de uma nascente neuroanatomia de vias, né? Sintetizar isso tudo e fazer aquele todo coerente. Posso fazer uma observação? Porque você mencionou o tal do transacional, né? Foi, Isso aí é transacional. Isso é transacional. Mas nem se imaginava que não, o nome pois seria... isso aí é as modas, né? Os rótulos, né? Mas aí que eu te falei do Davanzo, né? Porque eu me dava bem com o Davanzo, né? E o Davanzo queria que eu ficasse lá, mas houve uma certa oposição no departamento e ele não teve como... Queria que você ficasse na psiquiatria. Na psiquiatria. Aí eu falei, não, olha, eu acho que eu vou pegar outro caminho, eu vou fazer pesquisa básica. Ele falou, só uma coisa, quando você fizer pesquisa básica, não esquece da psiquiatria, não esquece da clínica. Eu achei um conselho espetacular, você entendeu? Eu não me esqueci assim, disso. Nós, mas não é uma coisa que Não, naquela época... completamente não tinha um abismo entre nada uma se área e outra, tocava, né? Havia até uma rivalidade hostil entre quem, por exemplo, fazia tratamento com droga, quem fazia análise. Era uma coisa difícil, né? E aí foi pensando nisso, e eu queria saber de quem foi a ideia de colocar nesse artigo que você está citando de 91 um relato do Freud, do que era um ataque de pânico, aliás, uma crise de angústia, né? Acho que foi do Bill. Porque, olha, não deixou de ser, de novo, não, mas está certo. Aproximação. Né? Não, o Freud... É que o problema é o seguinte, o Freud observou. Aí como é que você demonstra que ele observou certo ou errado? Né? Então, é difícil, né? Ele tinha uma capacidade de observação notável, e ele percebeu que era outra coisa mesmo. Está ali, está muito claro. Eu acho que o Bill era muito culto em psiquiatria, né? Então, ele sacou essa... E esse artigo, a redação foi dele. Nós planejamos, a redação foi dele, é muito bem escrito. É muito bem escrito. Agora, o segundo, que tem esse grande impacto, foram as primeiras tentativas de teste, que é o artigo de, se não me engano, 94. Isso. Então, para testar o modelo na ansiedade, eu bolei o labirinto em T elevado. Porque, segundo a própria Sheila Handley, no labirinto em cruz, existem uma mistura de comportamento de defesa. Então, os resultados com drogas serotonérgicas eram muito inconsistentes.
E o que eu queria fazer? Eu queria fazer uma análise, separar um tipo de comportamento de defesa do outro, no mesmo animal. Então, usei o mesmo modelo fechando um braço e manipulando o animal. Você punha o animal no braço fechado, que é com as paredes. Ele é seguro para o rato, sabe por quê? Porque ele pode fazer tigmotaxia, encostar a vibriça, que é a forma de exploração dele, né? E o aberto ele não pode. Teve uma pessoa da Alastrate que mostrou que o problema não era nem a altura e nem estar aberto. O problema era poder ou não fazer tigmotaxia. Quer dizer, você entende? É como se atravessar uma ponte com e sem corrimão. É mais ou menos isso. E eu bolei essa ideia de fazer a mesma tarefa motora, né, uma fuga e uma esquiva passiva, né, para testar a ideia. Então, aí os modelos animais de ansiedade passaram por 3 fases. A primeira foi baseada na análise experimental do comportamento, que era behaviorista. A segunda é o modelo etologicamente informado, que é o labirinto, em cruz elevado. Porque o Montgomery mostrou que os animais tinham medo de ficar em lugar alto e aberto. Não se considerava tigmotaxia, isso foi uma demonstração posterior, mas era isso. E isso era um medo específico da espécie, portanto, com base na evolução. Então, é uma visão etológica. E este que eu bolei é a terceira etapa, é o modelo teoricamente informado. Ele parte de uma hipótese que vale para o modelo e vale para o ser humano também. Entendeu? Para a hipótese que você está falando, que ele deriva de uma teoria. Sim. Exatamente. Ele vai testar uma previsão de uma teoria, um teste de hipótese. Aí começaram e os primeiros testes foram promissores. A depressão, quem pegou para testar foi o Francisco Guimarães. Aí ele começou a testar toda a vertente de depressão no laboratório dele, por muitos anos, né? Quando a gente teve um corpo de dados suficiente, a gente redigiu um trabalho já mostrando resultados que não recusavam a hipótese. Vamos ser popperianos, né? Sim, exatamente. Você citou o Popper, né? Então, esse trabalho foi redigido, a parte de ansiedade por mim, a parte de depressão pelo Francisco. E aí nós demos para o Bill dar um retoque. Ele não fez muitas modificações. E tinha um componente de estresse, que tinha um problema de úlcera, de estresse. Então a gente chamou ansiedade, estresse e depressão. Este realmente começou a ter citação demonstrável, né? Entendi, logo de cara. E curiosamente até hoje tem. Aí que vem aquele problema que você levantou, quer dizer, são 25 anos. Pois é. Então, nesta área, as hipóteses não são muito duradouras. Não. Então, o fato de ter, se salientou isso, né, não é comum. E aproveitando isso, Greff, como que você vê a teoria justamente hoje em dia? Né? Dados com novas tecnologias, o que você vê acontecendo já? Não, quer dizer, toda teoria é transitória, né, científica, por definição. Mas teve um grupo americano que fez testes com subgrupos de celulares, né? Acho que o líder lá é o Shankar, né? Isso. E eles mapearam vias de subgrupos de neurônios serotonérgicos que são acionados em situação de estresse. Quer dizer, ela está passando por testes assim, muito mais refinados do que a gente poderia imaginar. Então, eu acho assim, quer dizer, ela está de pé ainda. Agora, eu acho que vai acabar mudando, porque é impossível, né? Eu acho que até por definição ela é uma teoria científica, é transitória. Mas só para os ouvintes saberem, né, o Greff achou que eu tinha exagerado no episódio, mas é verdade, essa teoria definitivamente ela é um retrato da realidade desse período.
Isso pode mudar de acordo com novas descobertas e tudo mais, mas isso não se nega, né? Então, como você falou, por exemplo, hoje em anos, dia você pega qualquer livro aí de texto, mesmo as coisas do Research Domain, né? Sim, Criteria, você pega transtornos de defesa lá, né? Hoje parece um truísmo. Você fala em Piaget e pânico, tudo bem, está estabelecido. Agora eu quero contar para vocês como é que essa ideia nasceu. Foi quando um psiquiatra falou isso aí, é um ataque de pânico. E eu acreditei nele. É verdade. Perfeito. Coisa, né? Quer dizer, uma coisa é estar registrado, né, no papel, documentado. Testado, mas como é que nasceu a criança? Entendeu? Então, é aí que é a história das descobertas. Agora mesmo estava falando da bradicinina. Então, essa é... Que coisa, né? Então, e aí voltando à questão da denominada hoje pesquisa translacional, isso. Né, que surgiu como uma grande novidade, um nome assim que trouxe um apelo, né? Na verdade, você já vem fazendo isso desde sempre, desde o começo. Desde que o Davanzo me deu o conselho dele. De fazer em 1964, por aí, 63. E você acabou dizendo, né? Então foi o Davanzo, foi essas oportunidades que você teve, mas eu acho que uma coisa tem que ser registrada, né, Vinícius? Tem a sua cabeça, né? Você não é qualquer um. Eu entendo a questão do acaso, mas você tem um cara culto, muito estudioso, cabeça aberta. Você vê, desde o princípio, psicanálise, base biológica, e depois se aproximou você tem que ter então você tem que ter uma cabeça aberta, né? Eu acho que isso talvez seja um componente que você qualquer outra pessoa ia pegar a placa mofada e jogar fora, né? Provavelmente. Não descobrir a penicilina. Exatamente. Você tem que ter... Mas eu acho assim, sabe? Isso é intuição, viu? Eu não sei se depende de toda essa coisa... recentemente eu vi uma entrevista com o Antônio Damasio que me deixou assim impressionado, sabe? Porque hoje em dia você sabe que tem uma vertente de pesquisa que não faz hipótese. Chama Big Data. Ah, sim. Eles tentam tirar alguma coisa. Eles enfiam tudo que pode dentro de um computador enorme, né? E ele começa a estabelecer relações possíveis. E eles falam assim, não, pesquisa com hipótese, ela é enviesada, porque ela vai procurar só ali. Faz aquela imagem do poste, né, que a chave não está ali, mas você está vendo ali, porque ali está iluminado. Enfim, estão até pichando a pesquisa, né, baseada em teoria e hipótese. E o Damasio me sai com uma, viu, que ele fala assim, a intuição é o resultado da Big Data no cérebro humano. Ah, boa. Essa é boa. Essa é boa mesmo. Porque você não sabe como aquilo foi processado. Não. Você só recebe o resultado final. Perfeito. Mas, de alguma maneira... Então, isso tudo que você falou pode ter pesado. Não de maneira, assim, consciente, racional. Não, isso não funciona. Não é assim. Mas como Big Data, como você disse. De repente... Quer dizer, por que você acha que aquilo pode ser importante? Quer dizer, porque a intuição é isso, certo? Fala, eu acho que isso tem significado. Vamos mexer com isso aí. Então, é aí que eu acho que faz a diferença do cientista do não cientista. Quer dizer, que é o que você ia perguntar. Né? É o estabelecimento de conexões, né, às vezes, que outras pessoas não fariam, né? Então, Greff, essa era a próxima pergunta mesmo. Eu lembro de uma aula na minha pós-graduação que você fez uma distinção entre o que é o pesquisador e o cientista. Eu gostaria que você dissesse para nós, psiquiatras em formação, quais são essas características de cada um e que aproveitasse para comentar sobre a produção científica atual. Certo. Olha, na verdade, eu aprendi isso no Rio de Janeiro, com o Demeis. É um químico, né, um bioquímico muito famoso. E ele criou um grupo de cientometria, né? E esse pessoal começou a estudar. Então, quem faz a ciência, né, como faz, cara, é quase uma pesquisa sociológica. É verdade.
Então, lá eu peguei um artigo e ele estava mostrando o perfil do cientista e do pesquisador, fazendo essa diferença. Os dois são muito importantes para a construção da ciência. Sem dúvida. Mas o cara que é o pesquisador clássico, ele é uma pessoa que tem uma personalidade rigorosa. Então, ele quer fazer testes com o maior rigor possível, ele é muito cético, então, ele é muito bom para testar a hipótese. Mas o nascer da hipótese é outra coisa. Então, qual que é o perfil desses que criam as hipóteses, que fazem? Então, é um perfil muito próximo do artista e do místico. O cientista. O cientista. Ele não tem nada a ver com o outro. Entendeu? Interessante e até inesperado para mim, pelo menos. É um cara que se chama de criatividade. Criatividade. Nós estamos falando de intuição. Eu estou usando essa denominação, que às vezes até é meio injusta, né? Separar pesquisador de cientista. Os dois são pesquisadores, mas, vamos dizer, o cara que cria novas ideias, né? E aquele que testa as ideias. Então, a maneira de ver as coisas... Lá ele cita relatos, né, de pesquisadores que falam assim, olha, eu vou para o laboratório e faço experiência para mostrar para os outros, porque eu sei o que vai dar. Ele já sabia o que ia dar, né? Esse é o perfil do cientista que cria. Certo. Isso pode ser uma pequena criação, uma coisa einsteiniana, né? Mas o mecanismo parece que é esse. O Einstein falava em intuição assim... Sem a menor cerimônia. Sem a menor cerimônia. É verdade. Cerimônia. Sem a menor cerimônia. Então, são... Agora, é claro, a ciência precisa de todos, né? Não, sem dúvida. Até dos técnicos. Lógico. Porque esse é outro lado, quer dizer, a ciência evolui com ideias e com técnicas. Lógico. Agora, vocês falaram em ressonância, quer dizer, como é que a gente podia testar certas coisas se não tivesse isso? Quem que criou isso aí? Os físicos. Esse é o problema também da multidisciplinaridade, é essencial, quer dizer, é outra característica atual muito importante, né? E é uma grande verdade. Então, é todo esse jogo, né? Perfeito. Greff, a nosso ver, a psicofarmacologia clínica vive uma fase difícil. Já faz uns bons anos que não temos novidades de verdade. Temos visto os lançamentos de mais do mesmo. No momento em que fazemos esta constatação, vimos você explorando uma nova linha de pesquisa, que você chamou em algumas aulas, que eu até assisti, novos usos para velhas moléculas. Certo. Em que contexto surgiu para você essa ideia? Tem dificuldades no caminho? Como essa ideia tem caminhado? Então, isso que você está falando é uma grande verdade, né? E havia uma esperança, né, de que o estudo de modelos animais gerasse novas abordagens. Isso não aconteceu. Eles foram muito importantes para entender como que os mecanismos, e até mesmo fisiopatogenia dos transtornos, mas gerar novas classes. O único caso de laboratório foram os benzodiazepínicos, e foi casual também. Verificava que ele atenuava a agressão defensiva, né? É verdade. Foi isso. Surgiu no laboratório. O resto, tudo observação clínica com serendipity, né? É um cara que percebeu a coisa ali e tal, na resposta clínica, né? Então, isso é muito decepcionante. E várias companhias farmacêuticas, grandes, inclusive, desativaram esses laboratórios. Porque cansaram de gastar dinheiro com isso, né? Então, esse é um das coisas. Outra, por exemplo, é a situação do brasileiro, né? Como é que você vai competir com essas grandes companhias? Você, para lançar um produto novo, você precisa de bilhões de dólares e dezenas de anos e tal. E no meu caso, começou com a losartana mesmo. Quer dizer,
eu tomava losartana para tratar a pressão, até achava que tinha um efeito ansiolítico. Aí fui à Argentina, tinha um psiquiatra que também trabalhou no meu laboratório, e mostrando lá que a injeção na amígdala tinha efeito ansiolítico. Eu comecei a ver, e viu a linha do Saavedra, que é lá do NIMH, um cara super respeitável, né? Então está bem estabelecido em modelos animais que tem efeito ansiolítico. Mas por que não vem isso aí? Porque, se for verdade, veja só as vantagens, né? É tudo que se estava procurando, mas aí que deu interesse comercial. Não tem. E sem isso a Terra não se move. Então é um paradoxo, né? Sim. Aí veio o lado dos opioides, porque que foi consequência de uma linha de pesquisa, começou até em Maringá, com uma ex-orientada, Elizabeth Aldi, mostrando que a serotonina interagia com opioides de maneira sinergística. Então você tem um monte de caso resistente, aí por que não dar opioide? Opioide vicia, né? Mas existem maneiras de contornar isso, existem alguns, e aí surgiu, por exemplo, o caso do Tramadol, né, que está sendo um projeto hoje, né? E falei, puxa, mas por que não se explora mais isso? Mas não é ideia original, isso aí é uma linha de exploração que está sendo seguida por muita gente. Então, eu acho assim que, para nós que não temos essa capacidade, né, de investimento tão grande, seria uma forma inteligente. Mas é pouco provável que ela vai ser financiada por indústria farmacêutica. Teria que ser uma iniciativa mesmo pública. Eu entendo as companhias, elas estão ali para vender droga e ganhar dinheiro. Não? Mas por que não essa parte pública, né? Não são coisas caras de testar. Então, se você vê a racionalidade, é óbvia. Não estou dizendo que vai dar certo, pode não dar em nada, mas eu acho que valeria a pena, né, fazer alguns testes para verificar se aquilo é verdade, né? Greff, eu queria dizer aqui, né, que não foi uma tarefa simples. Eu até comentei com você, resumir o seu currículo vitae, né? E eu queria saber, nessa altura da sua carreira, se você está satisfeito com as suas realizações, se há algo que você lamenta não ter saído como você desejava, se você poderia fazer um balanço de de toda essa trajetória, que, aliás, mais de um colega chamou atenção pela sua linearidade. Isso não é comum, né? Um pesquisador do seu quilate começar com uma coisa e trabalhar 40, 50 anos vendo aquela temática, né? Porque, assim, na verdade, eu saí da medicina, fui para a filosofia, fui para a psiquiatria. Quer dizer, mas a temática permaneceu. O que chama em alemão Leitmotiv, né? Leitmotiv, isso mesmo, é Leitmotiv. Leitmotiv ficou. Não, acho que essa persistência é importante, né? Então, assim, é aquela história, né? Você teve uma série de escolhas na tua vida, né? Algumas foram impostas, mas outras foram você que fez a opção. Acho que uma escolha muito importante foi ficar ou não no Brasil, né? Essa foi decisiva. Muita gente, hoje em dia, está pensando nisso de novo, assim, muita gente saindo. E na época que eu comecei, também, a imigração era grande. Quer dizer, a tentação de ficar num lugar desenvolvido era enorme. Os recursos, né, o gap era enorme. E não é só material, é mais gente que está fazendo a mesma coisa, contatos. Aliás, eu quero dizer o seguinte, viu? Se eu não tivesse a parceria com o Bill, pouca gente estava sabendo dessa teoria. Olha. Isso também não foi casual. Isso é estratégico. Por exemplo, primeira revisão que eu fiz, porque como é que você consegue mostrar que você tem alguma ideia nova? Experimenta mandar você, um desconhecido, para uma revista estabelecida, uma revisão. Vê se eles publicam. Onde que eu publiquei? Brazilian Journal. A primeira que eu fiz, propondo 2 sistemas, o de inibição comportamental e o aversivo, que foi...
e quase não consegui publicar. Inclusive porque o editor-chefe era o Krieger, ele não entendia do campo, e ele contou os meus trabalhos originais que estavam lá, eram muito poucos para o tamanho da revisão. Então, um problema técnico. Aí ele entregou para uma pessoa que ele considerava, que era o César Timiaria. Aí o César falou, ó, um dos artigos mais bem escritos que eu já vi. Puxa. Ele publicou. O que eu fiz? Tinha internet? O cara ia lá na internet, via a palavra-chave, está aqui o artigo do Greff. Não tinha. O que eu fiz? Procurei na literatura ver os centros que trabalhavam com aquilo. Peguei separado e mandei pelo correio. Quer dizer, você tem que botar a ideia no papel e apresentar e pôr a cara para apanhar. É. E se tem pessoas de alto nível que percebem aquilo e valorizam, acabou. Começou toda a colaboração assim. Então, colaboração internacional. Hoje, todo mundo diz, né? A internacionalização é a meta das universidades. Mas naquela época, se você não tinha uma pessoa, quer dizer, o que o Bill tinha que eu não podia fazer? Ele estava toda hora nos maiores congressos mais importantes da Europa, dos Estados Unidos. Tinha conexões, contatos. Se eu quisesse falar, não, essa ideia é minha, eu vou ficar nela. Sentar-se É uma visão egoísta, né? Sim. Não saía do chão. Não saía do chão. E eu achei lindo ele ter topado, o nome dele saiu na frente, com justiça, porque a parte de depressão e ansiedade, e ele que escreveu o artigo, tudo bem. Mas, claramente, eu falei, se eu ficar aqui e publicar eu mesmo, isso não vai sair do chão. Não iria decolar. Não ia decolar. É verdade. Então, enfim, é o que eu estava falando. A pesquisa científica, para quem está de fora, dá a impressão que é uma atividade assim, de Torre de Marfim, que não tem intenção, que é um divertimento, mas não é uma aventura. É uma aventura. Com muitas emoções, não só positivas. Ô Greff, e vendo você com essa vitalidade, não só hoje aqui na entrevista, como em outros contextos, e quais são os seus interesses atuais? No que você vai trabalhar nos próximos 20 anos? Pergunta de fim de doutorado, né? Esses 20 anos são problemáticos. Eu estou dizendo que, graças aos meus ex-alunos, né, eu estou conseguindo participar de alguns projetos que estão me entusiasmando, né? E um deles é desse problema dos opioides, a serotonina, mas também tomou um caminho inesperado. A hipótese é que a bradicinina é moduladora dessa defesa proximal, é fisiologicamente importante e pode ser fisiopatologicamente importante. Então, abriu um caminho e voltou à minha origem. Sim. Então, isso é apaixonante, né? Muito. Isso realmente é... Mas, quer dizer, são coisas que... Quem que planeja isso? Nós que não somos, né? Certamente não. Se tem algum plano ou se é mero acaso, eu vou deixar para alguém responder, porque eu não sei. Então, Greff, e ao longo de toda essa sua carreira, essa sua trajetória, você conviveu com muitos psiquiatras. E alguns deles muito renomados. Você falou aí o Valentim Gentil, o Bill Deakin, o Jeffrey Abreu, o Zuardi, o Jeffrey Abreu, psicólogo. Né? O Zuardi, nós fundamos aí o primeiro laboratório de pesquisa, né? Se não tivesse o laboratório de pesquisa lá, não teria pós-graduação. E aí, então, tendo convivido com esses psiquiatras, né? Quais seriam, a seu ver, Greff, as características de um bom psiquiatra? Assim, o que você acha que é importante na formação de um bom psiquiatra, na prática, na pesquisa? Você teria alguma dica, alguma opinião? Eu não me sinto muito autorizado a falar disso não, viu? Eu vou lembrar do que você falou para mim, né? Porque ele quis fazer doutorado e pesquisa. Eu falei, isso aí adiantou para você em termos de clínica? Ele falou, adiantou. Não é uma aplicação direta, mas eu acho que é assim, a forma de pensar mudou, né? Totalmente. Sem dúvida. Totalmente, Greff. Então, talvez aí seja interessante.
né? Quem tem isso, talvez tenha uma diferencial. Uma visão mais abrangente. Que era o caso do Bill Dick. Agora, o Greff, essa coisa do translacional, a partir do momento que se deu esse nome, eu acho que a coisa ficou meio pasteurizada. Não, aí tem essa parte, tá horrível. Então, tá horrível. Ficou mais superficial, não tem aquela coisa então, que vende. Agora eu gostaria de terminar com isso, uma crítica do que está acontecendo. Se você não escreve translacional 3 vezes em cada página na Inglaterra, hoje você não ganha um tostão para pesquisa. É assim, quer dizer, virou isso, certo? Para mim isso é ridículo. É ridículo. É como que você falou de pressão de publicação. Então, quando eu comecei, raríssimos pesquisadores brasileiros sabiam publicar. E nem valorizavam isso. Aí foi criada a CAPES. Valorização muito bonito. Mas começou a haver essa centometria, essa valorização mecânica de número de publicação. Mesmo o impacto é traiçoeiro, viu? O impacto da revista. Sim. Você pode publicar um trabalho. Eu tenho na minha carreira, sim, tenho trabalho publicado no Journal of Pharmacology que tem um impacto desse tamanhinho. Nesse não indexado, enorme. No Brazilian Journal, depois publiquei um artigo, e até foi em homenagem ao Covian, é muito citado, entendeu? Agora, você vai ver o impacto da revista, não é. Então, são coisas diferentes, certo? Bom, a pressão de publicação, para o indivíduo sobreviver, ele tem que ter... Então, isso virou para o lado oposto. Isso está gerando corrupção. Corrupção. Ver o número de artigos que são retratados é crescente. Por quê? Faz-se uma rede, é a moda, uma rede enorme de publicações que envolve gente que você não tem o menor controle, que às vezes está em centros bons. Sim. E o cara inventa resultado, falseia, põe e contamina tudo. Autor, então, tem 3 figuras no trabalho e 14 autores, sendo que uma boa parte não fez nada. Isso aí é horrível, porque se você perde a credibilidade no resultado científico, o que sobra? O que sobra? O que nós estamos vendo na vida política brasileira pode acontecer na ciência. Agora está cheio de reuniões para tratar de boas práticas, as fundações vivem falando nisso. Por quê? Porque foi criado um mecanismo de estímulo da corrupção. Enquanto esse mecanismo continuar, ela vai existir. É como a mesma coisa com a droga. Quer dizer, se tiver usuário, vai ter produção. Isso é a mecânica do mercado. Porque eu acho que é um fenômeno que não é só da ciência, é uma perda de valores e que está cometendo tudo. Sim. Sem dúvida. Não, você liga uma televisão aqui hoje, você só vê corrupção. Quer dizer, eu não sei o que vai mudar isso, mas tem que ser uma coisa muito planetária, né? Greff, gostaríamos de mais uma vez agradecer sua disponibilidade e por nos ter concedido essa entrevista, que tem tudo para se tornar aqui uma das mais acessadas do PQU Podcast. Completamos com a sua entrevista 30 episódios no ar, e com esse de hoje encerramos nossa primeira temporada. Mas do jeito que você está falando, Vinícius, você vai assustar os ouvintes, né? Que podem ficar tranquilos, porque nós já temos data marcada para retomar as publicações de novos episódios semanais. No dia 18 de junho estaremos de volta com muitas novidades e a mesma preocupação em veicular informações importantes para o psiquiatra em formação. Greff, eu também gostaria de agradecer de coração pela entrevista que você nos concedeu hoje e aproveitando a oportunidade por toda a força que você me deu em momentos decisivos da minha trajetória profissional. Muito obrigado mesmo, viu, Greff? Eu queria dizer uma coisa, porque eu fiquei muito impressionado com a iniciativa, viu? Porque é difícil, como já falei, você ver alguma atividade cujo interesse material não esteja presente, que você quer transmitir, abrir conhecimento. É um trabalho edificante. Eu fiquei muito satisfeito quando eu vi a proposta, aquilo que você colocou, né? Não temos ligação, não temos isso, temos...
é sustentado por vocês mesmos. Nós é que bancamos tudo aqui. Quer dizer, e está né, levando o conhecimento para elevar o nível. A ideia é essa. E pessoas que podem estar em locais que não têm essa oportunidade. Então, eu gostaria até de registrar isso aí, viu? Se vocês puderem. Obrigado. Porque realmente é extraordinário o serviço. Eu vim com a maior boa vontade por causa disso, porque eu acho que a gente... Esse é um problema ético. Eu acho que o que você faz assim, para beneficiar o maior número de pessoas... é a coisa que mais dá satisfação para uma pessoa que valoriza a ética. Opiniões, dúvidas, questionamentos? Participe do nosso grupo no Facebook. Lá há espaço para discussões conosco e com outros ouvintes. O acesso a ele é simples e rápido. Basta se cadastrar em nosso site. Assine o feed do podcast. Se você está no iTunes ou em qualquer plataforma de podcast, basta clicar em assinar e receberá automaticamente nossos novos episódios em seu aplicativo. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br. Lá você encontrará as referências citadas neste e em outros episódios. O PQU Podcast agradece sua atenção.